Nós celebramos o sexto domingo do tempo comum. A liturgia de hoje questiona nós todos sobre a maneira como nós temos vivido a nossa experiência de fé. Nós temos a tentação de observar somente as ações e não as atitudes. Talvez você diga, mas padre, ação e atitude não são a mesma coisa? Não. Ação se refere àquelas realidades particulares e circunstanciais da vida. Atitude é um posicionamento que nós assumimos e, portanto, é algo mais reflexivo e que, de certa forma, norteia todas as nossas ações. Nós precisamos mudar as atitudes e, consequentemente, mudaremos também as nossas ações. Deus não quer que nós tenhamos mudanças superficiais, mas quer que nós mudemos e tenhamos progressos interiores em nossa experiência de fé. E a primeira leitura vai ao encontro propriamente dessa realidade. O contexto histórico da época era bastante semelhante àquilo que nós estamos vivendo hoje. O livro do Eclesiástico foi escrito por um autor chamado Jesus ben Siraque, no século II a.C. O momento que eles estão vivendo é o seguinte: o Império Macedônio toma o Império Persa e, portanto, agora toma conta de toda a região do povo de Deus. E o que está acontecendo? Os macedônios trouxeram a cultura helênica, dos gregos, a filosofia e o pensamento bastante sedutor, e sobretudo os jovens, mas também todo o povo, se sente atraído pelo modo de viver da cultura helênica e começa a abandonar os princípios propriamente judaicos. E, portanto, o autor ele quer reafirmar que é preciso que nós vivamos preceitos do Senhor, que temos princípios que não são negociáveis. E não é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje, filosoficamente, se fala de pós-modernidade, hipermodernidade, modernidade tardia, secularização, pós-secularização, muitos termos para expressar o momento no qual se afirma que não existe uma verdade que baliza tudo. E nós que somos cristãos não podemos acreditar nisso. Para nós existe uma verdade e uma verdade revelada. Para nós que somos cristãos, algumas coisas não são colocadas na mesa e implica consenso, não. Nós acreditamos num Deus que se revelou e se revelou como verdade, e existe um sim que é sim e um não que é não. Essa é propriamente a nossa experiência de fé. E a primeira leitura já nos insere numa reflexão sobre a liberdade. Perceba que logo no começo o Senhor fala o seguinte: olha, eu coloco diante de você a água e o fogo, a vida e a morte. Você estende a mão para onde você quiser. Se você estender a sua mão para a água, não vai queimar, mas se você estender para o fogo, vai queimar. Ou seja, o Senhor nos dá liberdade de escolher o caminho que nós acharmos melhor, mas já nos alerta que aquele caminho que não é do Senhor não trará a realização, pelo contrário, vai nos dar uma experiência de morte. E é interessante que, para nós que somos cristãos, a liberdade não é fazer tudo aquilo que você quer. Desculpa, ninguém pode fazer tudo aquilo que quer. Até o que se vende hoje, né? Nas mídias, as filosofias de hoje, você é livre para fazer tudo aquilo que você quer. Posso dar um exemplo para você? Quem aqui é casado? Levanta a mão. Pode abaixar. Quantas vezes você teve vontade de mandar o seu cônjuge para um outro plano para ver Nossa Senhora em 3D? Já não experimentou isso aí? A vontade de pular na jugular assim e falar assim: olha, tem umas esposas que deram uma risada tão gostosa que tem marido com medo já. Não é assim? Você não pode fazer isso. Evidentemente eu estou falando algo absurdo, mas já é um motivo que você não pode fazer tudo o que você quer. Liberdade, para nós que somos cristãos, já foi definido por Santo Agostinho. Liberdade mesmo, a pessoa que é livre mesmo, consegue fazer a vontade de Deus. E vamos ser sinceros, gente, não é difícil concretizar tudo aquilo que Deus espera de nós? Não, não é. Não exige renúncia, não exige esforço, não exige decisão. É assim que é a nossa experiência com o Senhor. A mesma leitura de Eclesiástico vai dizer que o Senhor conhece todas as nossas obras, e nós precisamos ter uma vida segundo os mandamentos do Senhor. Mas é preciso que nós escolhamos o Senhor hoje e trilhemos esse caminho. Mas como lhes dizia,
e propriamente o Evangelho vai entrar nesse tema, nós não podemos parar em mudanças superficiais. Olha o que vai nos dizer Jesus. Ele fala: olha, os antigos disseram, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que pensa mal, que se encolerizar contra o seu irmão, já é réu em juízo. Os antigos também disseram, não cometerás adultério. Agora, se você olha para uma mulher com o desejo de possuí-la, no seu coração você adulterou. Os antigos disseram, não jureis por nada, nem pelo céu, nem pela terra, por nada. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ou seja, sabe o que o Senhor está fazendo aqui? Ele está mudando o percurso das coisas e das perguntas. Como lhes dizia, nós temos a tentação de olhar para o exterior, para aquilo que é acidental, para aquilo que é efêmero, e muitas vezes vemos mudança nisso aí. Posso dar um exemplo que eu vou retomar na quaresma? Toda quaresma você se propõe algum sacrifício, é ou não é? Nós nos propomos algumas coisas, alguns que falam de comer isso, de beber aquilo, de fazer isso, aquilo outro, até aí tudo bem. A grande questão é qual o fruto que tem disso. Tem gente que para de comer chocolate, só que quando vem a bênção na vigília pascal, chega em casa, é feio de ver. Então nós fazemos um intervalo entre dois excessos, e para isso não tem mudança. Eu me recordo na época de seminário, inclusive ele é pai, lá na Patagônia, né? A gente dividia a quarta no seminário. Eu lembro que ele falava assim, ó, na quaresma, Jonas, eu não como chocolate. Olha, muito bem. Aí cada balinha que ele ganhava, ele guardava lá. Dava um bate chocolate, ele guardava. Ele ia fazendo um estoque de chocolate. Quando chegava o sábado santo, que o padre dava a bênção no final, ele chegava em casa, era feio de ver, nascia espinha até no fio de cabelo, de tanto chocolate que se comia. Às vezes nós fazemos alguns sacrifícios que são externos e que não diz nada para a nossa interioridade e para o nosso interior. Deixa eu falar uma coisa, não se escandaliza com o padre, eu vou explicar. Deus não precisa do seu sacrifício nem do meu. Deus não precisa nem da nossa oração, porque Ele é Deus. Quem precisa do sacrifício, quem precisa da penitência somos nós. E por que nós fazemos penitência? Porque nós precisamos aprender a controlar os nossos impulsos, a controlar os nossos ímpetos. Portanto, antes de parar com algo exterior, olha quais são os apetites que têm movimentado o seu coração. Presta atenção numa coisa: todo o excesso que nós temos, seja na comida, na bebida, no trabalho, enfim, tudo que é excesso é algo que nós estamos compensando. Talvez você fale, mais padre, eu tenho uma demanda enorme de coisas para fazer. Concordo? Só que nós sabemos quando nos excedemos, quando estamos nos movimentando por excessos que não são fecundos, não são frutuosos. Mas presta atenção, todo excesso tem por razão uma compensação. Nós compensamos frustrações, decepções, coisas mal resolvidas em nosso excesso. E nós achamos que mudando algo pontual, particular da vida, vai mudar tudo? Não, não vai mudar. A liturgia de hoje dizendo o seguinte: nós precisamos olhar para o nosso coração e perceber qual é o percurso de vida que nós temos que assumir. Olha, há um autor chamado Chesterton que ele diz o seguinte, que o mundo contemporâneo, né, tem até um curso aí na internet dizendo o seguinte: o homem contemporâneo parece que ele montou no ônibus e falou, pode tocar ele, mas não sabe para onde vai caminhando, aceitando, assimilando tudo, mas não tem uma finalidade de vida, não sabe o que se está fazendo. E nós já começamos errado quando vamos fazer projeto de vida. Para pensar, não precisa nem levantar a mão. Quando você foi fazer o seu projeto de vida, você fez um projeto de vida baseado no ter ou no ser? Você pensou assim, quando eu for fazer isso, aquilo outro da minha profissão, eu vou ter isso, eu vou ter tal carro, tal emprego, tal situação, tal casa, tal vida, tal isso, aquilo outro, quero chegar em tal cargo, em tal função? Ou você se perguntou, eu quero ser isso, eu quero ser esse ser humano, eu quero ser esse cristão, eu quero ser esse profissional? Qual que é a questão que tem nos movimentado? É a
qual é a essência, o ser. O que vai nos dar sentido de vida é propriamente a maneira que nós somos, como nós fazemos o nosso projeto de vida. Por exemplo, eu gosto de falar bastante aos casais. Você que é casado, vou pedir para levantar a mão, mas quantos de nós temos um projeto de vida para o casal e consegue chegar e falar: olha, nós não estamos sendo fiéis a esse projeto, porque você está errando aqui e você está errando ali. Normalmente, quando começa isso, começa uma enxurrada de acusações que muitas vezes não chega a lugar nenhum, não é assim? Porque nós temos dificuldade de assumir progressos interiores. O que nós vamos apresentar diante de Deus, mesmo eu que sou padre, Deus não vai perguntar: Padre Jonas, olha, o senhor fez uma calçada lá bonita, lá para o povo junto, fez aqui na igreja, aqui no outro, mudou isso. Não. Deus vai perguntar o quanto eu amei, o quanto eu me santifiquei com o povo que estava comigo, o quanto eu produzi virtudes, e vai perguntar para cada um de nós isso também. Deus não vai perguntar o tão alto cargo que você chegou, o quanto você ganhava, o quanto você construiu. Vai perguntar o quanto você foi sinal do amor de Deus na vida do povo que estava com você. Nós precisamos voltarmos para o interior, até porque tudo aquilo que nós experimentamos, a percepção está em nós, não está fora. O movimento de realização da vida é de dentro para fora, nasce no coração para depois se expressar em atitudes e em ações. Sabe o que tem acontecido conosco, antes de entrar na segunda leitura? Nós somos uma geração que tem muita dificuldade com o não. Perceba, há aqueles, e não são poucas pessoas, que têm dificuldade em dizer não. E há aqueles que têm dificuldade em ouvir não. Quantos de nós assumem tudo, um monte de coisa, sem poder, porque não conseguiu falar não? Sabe por que a gente faz isso? Nós temos medo de decepcionar as pessoas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: leve sua vida a sério, com princípios fundamentais. Não estou falando que você vai ter que decepcionar todas, mas se você não aprender a dizer não para algumas coisas e sim para as outras, a renunciar a algumas situações, nós não chegaremos a lugar nenhum. Às vezes eu brinco com o povo, eu falo: não posso, a pessoa fica brava. Não quero, falei não posso. Nós temos que aprender a fazer isso e aprender a ouvir o não. Deixa eu lhe dizer, na vida, sobretudo que você que é casado, já aprendeu isso, nós decepcionamos um outro, não é? Decepcionamos enquanto não fazer tudo aquilo que a pessoa projetou em nós. E vou lhe dizer mais: ninguém é obrigado a suprir as expectativas que você mesmo criou. Você que criou as expectativas, você que viva com elas. É verdade que nós precisamos ter um nível de moralidade e de fundamento na vida, não é também assim sair frustrando todo mundo, mas nós precisamos ser gente que tem um sim decisivo e um não também decisivo, que consiga escolher e que consiga entender que todas as escolhas implicam renúncias. Não tem como, gente. Eu lembro quando a gente estava na teologia, há um autor que diz o seguinte: olha, é impossível você traçar mais que um caminho. Cada caminho é um. Seja na profissão, seja na vocação que você escolheu, é sempre um. O que implica renunciar aos outros todos. E a segunda leitura vai dizer que o mistério da sabedoria de Deus se revelou a todos nós. E ao se revelar a todos nós, nos deu a possibilidade de uma vida plena. Olha que bonito termina a segunda leitura. Algo que ninguém jamais imaginou, que coração nenhum sentiu, tal e qual é aquilo que Deus tem reservado para os seus, porque o Espírito Santo esquadrinha tudo até as profundezas de Deus. É isso que Deus tem para cada um de nós. Deus tem uma medida alta para nós. Às vezes nós esquecemos, nós vamos assumir uma medida baixa para nós, mas Deus sempre tem uma medida alta para nós. Deus sempre conta com o nosso melhor. Sabe o que essa liturgia quer fazer hoje? É levantar a sua cabeça e dizer: filho, filha, vamos ficar de pé? Vamos começar a olhar para o interior e tomar atitudes fecundas de vida? Vamos começar a parar de nos acostumar com todas as situações que se nos apresentam e assumir a nossa vocação? Porque existe um caminho de realização à nossa disposição, mas implica uma decisão, desculpa a redundância, uma decisão decidida pelo Senhor. Nós precisamos dessa liturgia de hoje
nos decidir e caminhar confiantes ao encontro do Senhor, vivendo esse progresso interior que Ele espera de nós. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Um instante de silêncio. Apresente ao Senhor seu coração, sua vida, sua história. Peça que o Senhor reavive em você os projetos, tudo aquilo que Ele tem para você. Quantos de nós já desistiram, não é? De ser melhores? A vida é um progresso contínuo. E já nos dizia São João da Cruz: no caminho para Deus ninguém fica parado. Ou você vai para frente ou você vai para trás. Hoje o Senhor quer que nós sigamos em frente, vivamos esse percurso interior.